Luana está aparecendo com som, Fernanda não. Bom, Dilene, vamos dar início? Vamos. Pessoal, obrigado por vocês terem conectado aí com a gente. A ideia nossa, né, aproveitando esse momento do ano aí, quando a pandemia está diminuindo e aí a gente já pensando, né, em planejamento para o ano de 2021, aí eu convidei aqui a Dirlene, e ela, como sempre, muito solícita e muito gentil com a gente lá da OCF, se propôs a fazer aí um ciclo de palestras e que a gente organizou assim 4 temas, tá? Que vão ocorrer em 4 quartas-feiras, né? De 15 em 15 dias. Então, hoje é a primeira palestra, que o tema é empreender no mundo VUCA. Depois a gente vai ter uma segunda palestra, que o tema vai ser líder empreendedor. A terceira palestra, Crie 2021 para o seu negócio, já com foco aí em planejamento, pensando no que dá para fazer aí de inovação, criatividade. E a gente fecha esse ciclo, esse primeiro ciclo, até o próprio nome da palestra diz: feche portas para abrir um novo ano. Tá? Então, essa é a nossa programação. Como eu disse, começa hoje, então daqui a 15 dias, né? A gente está aqui hoje, dia 11, a próxima já vai ser dia 25 de novembro, e assim vai. A gente vai comunicando vocês aí sobre a palestra. A ideia é, assim, a Dirlene vai fazer a apresentação dela até mais ou menos 17h40, e aí depois a gente abre para as dúvidas, comentários, sugestões, perguntas aí de vocês, e aí a gente encerra às 18 horas. Obrigado mais uma vez aí pela participação de vocês. Dirlene, obrigado pela tua gentileza. A palavra está contigo. Ok. Boa tarde, pessoal. Obrigada também pela participação, né? Sejam bem-vindos aí. Obrigada, o Alexandre, pelo convite aí da nossa parceria aí com a OCF. E quando a Alê eu chamo de Alê, né? A Alexandre me procurou e a gente começou a conversar, eu fiquei analisando o que eu poderia trazer de valor para os clientes da OCF, para os empresários da OCF, levando em consideração todo esse contexto diferenciado que nós estamos enfrentando em 2020, que não terminou e que com certeza vai entrar em 2021. Claro, algumas mudanças já estão acontecendo, mas tudo e fora os reflexos de tudo isso. E aí eu achei prudente, achei estratégico, mais do que prudente, trazer para vocês um tema que agora com a pandemia começou a se falar muito, mas na realidade esse é um tema que começou nos Estados Unidos e vem da década de 90, de 1990, depois lá da Guerra Fria e tal. Como era uma coisa muito voltada lá para a questão militar, isso não veio muito para o mundo. Em 2008, com a crise econômica mundial, aí sim os Estados Unidos trouxe essa questão do VUCA, e eu tive contato com essa teoria, vamos dizer assim, e não dei importância na época. Eu trabalhei com um CEO que era americano e ele trouxe esse assunto uma vez numa reunião de diretoria e eu olhei para aquilo e falei: isso é filosofia, isso não é real, isso é bobagem, aquilo que a gente olha assim, isso não tem nada a ver com a minha realidade, eu não vou viver isso. Depois, antes da pandemia, como trabalhando com gestão, liderança, eu comecei a perceber, estudar que no mundo da tecnologia esse assunto estava muito forte, que é toda essa disrupção que vem aí,
que eles chamam de 4.0. Inclusive, as startups, muito lá fora, já vinham tratando essa historinha aí de VUCA, né? É engraçado que aqui no Brasil, a gente, quando a coisa é confusa, a gente chama de VUCU-VUCO, né? Mas não é o VUCU-VUCO, mas parece com o VUCU-VUCO aí. Então, eu quero compartilhar com vocês. Meu objetivo aqui não é passar técnicas, mas sim no sentido de eu como empresário, né, vocês como empresários, tomar a consciência desses contextos e o que, mais importante, o que vocês podem fazer a partir deles. E porque isso também tem uma relação que explica o que nós estamos vivendo também neste momento. Eu vou compartilhar um slide aqui, só um minuto, com vocês, para dar um direcionamento para a gente. Eu compartilhei o PPT. Deixa eu só dar um stop aqui e eu já vou compartilhar o próprio. Encontrar aqui o. Se não, nós vamos mesmo pelo PPT. Vamos aqui, para não tomar muito tempo. Então, estão enxergando aqui, tá? O que é esse tal de mundo VUCA aí? A partir do que aconteceu lá na década de 90 e depois, principalmente em 2008, com aquela crise que começou lá nos Estados Unidos, que aí impactou todo o mundo, ficou claro que o mundo, a vida, os negócios, tudo se norteava nessas 4 vertentes. O mundo é volátil, e aí eu vou explicar o que isso tem relação com o empreendedorismo. O mundo é incerto, o mundo é complexo e o mundo é ambíguo. Quando nós entramos para o empreendedorismo, para o mundo dos negócios, dentro de uma organização, de uma empresa, independente do tamanho dela, se você olhar para o dia a dia seu, você passa por isso. Volatilidade, a incerteza, a complexidade e a ambiguidade. E aqui no Brasil isso é mais forte ainda, porque nós temos uma instabilidade econômica muito grande, que esses pilares aí do mundo VUCA, eles tomam uma proporção muito maior. Eu costumo falar que as crises, elas só potencializam problemas. Na realidade, o problema já existia. A pandemia, ela afetou o mundo, isso sem dúvidas, tanto em termos da parte de saúde como econômica, mas no nosso caso, o impacto é muito maior, porque a gente já carrega um problema de muitos anos e que ele é potencializado a partir deste contexto aí. Então, o que é? Por que é isso? Volátil. Sabe aquele plano que você tinha, né? A gente às vezes planeja, mesmo que seja de cabeça, 2020 eu vou crescer 10%, vou crescer 15%, eu investi tanto, eu organizei a minha empresa nisso, eu contratei pessoa A, você se esforçou muito para aquilo acontecer e de repente tudo muda, porque vem fatores externos que você não tem controle e muda a história. E por que isso? Porque um negócio, ele está inserido dentro de um sistema.
A economia é um sistema, as empresas são sistemas interrelacionados com os consumidores e também com o mercado, com a concorrência e com as pessoas que trabalham. Então, está tudo muito interligado. Uma questão que acontece pode fazer tudo mudar. Mas isso não é para desesperar, porque tem caminhos aí. A incerteza que vem disso e as surpresas e fatos que acontecem diariamente. Você não tem controle de todos os aspectos, de todas as ameaças e incertezas que vai acontecer, não só num ano, mas num mês e num dia. Às vezes você pode estar com tudo ali na sua empresa sob controle e aquele seu braço direito, ou aquela pessoa que era importante para você, chega e fala: olha, encontrei uma outra oportunidade, estou indo embora. E aí você fala: ah, e aí, como que eu faço agora? Ou você tinha uma linha de crédito, o banco chega e fala: não tem mais. Ou pode você ter um belíssimo de um contrato, um prestador de serviço, e aí a empresa fala: estou saindo do país, ou estou fechando as portas, estou cancelando. Então, ter a consciência que a incerteza faz parte do mundo dos negócios. O outro ponto é a complexidade, que é isso que eu falei, de que tudo é sistêmico. O que é sistêmico? Não é só de sistema tecnológico, é sistema de conexão. Estamos todos, de alguma forma, interconectados. Isso é tão verdade que um vírus que surgiu lá na China devastou o mundo. Tamanho a conexão que a gente tem. Então, se uma peça dentro da sua empresa, e isso é uma coisa que eu vejo muito nos trabalhos quando eu faço consultoria e nos trabalhos com as lideranças, que às vezes perde-se um pouco essa visão de que cuide de todas as peças que são pontos críticos, porque se uma peça sai fora do lugar, ela prejudica toda a cadeia ali, até chegar no cliente, até pagar as contas, etc. Então, é entender essa complexidade que nós estamos interconectados com os nossos fornecedores, com os clientes, com os seus parceiros, com os seus concorrentes, com a economia, com a política. Então, esta complexidade, ela faz parte da realidade do empreendedorismo. Aí, às vezes, as pessoas falam: então não tem o que fazer. Pelo contrário, o que nós vamos falar, bater esse papo aqui, é o que eu faço a partir deste contexto. E, por último, a ambiguidade. Porque em cenários de crise, alguns choram e outros vêm de lenço. E isso aconteceu na pandemia. Eu tenho um cliente já antigo que é do ramo do segmento de material de construção. Nas 2 primeiras semanas, eles ficaram assim preocupadíssimos, como todo mundo. Logo depois, foi aberto o material de construção. E eles venderam muito. O faturamento deles subiu assim absurdamente, não só deles, quanto dos concorrentes também. Por quê? Porque as pessoas não tinham tempo, e cada vez mais nós não temos tempo de ficar dentro de casa. Então, você não liga muito para a sua parede que está ali descascando, se um fio está meio solto, só que você fica uma semana, 15 dias, um mês, aí você começa a ficar incomodado com aquelas coisas que precisam ser. Fora que aí a gente também começa a inventar moda, né? Vou pintar a parede de uma cor, já que eu não estou saindo, vai mudar o astral e tal. E eles, nessa ambiguidade, o ramo de material de construção cresceu absurdamente. Agora vai cair? E já está caindo? Sim, mas não vai despencar. Eles foram
tiveram, eu não sei se tem alguém aqui desse segmento, mas tiveram dentro da ambiguidade esse benefício, vamos dizer assim. Agora, de novo, eu posso ter o benefício e não fazer nada a respeito. Como eu posso ter aquela oportunidade e aí eles fizeram várias coisas diferentes para ajudar os clientes que estavam com dificuldade financeira, porque são atacadistas. Para ajudar os clientes a se sustentar nesse momento de crise e tal. Então, estratégias ali. Mas o que eu quero trazer para vocês é que mesmo na crise tem o contexto da ambiguidade. E aí, como que a gente pode aproveitar em cenários de crise alguma oportunidade ali, mesmo com toda a dificuldade? E aí, né, falando de pandemia, eu gosto muito quando eu li a entrevista do executivo da Airbnb, que ele falou essa frase: levamos 12 anos para construir uma empresa e perdemos quase tudo em semanas. Um negócio muito dependente de, né, o turismo foi muito afetado. E aí o que eu falo? Isso é o mundo VUCA atuando de forma global e em grandes proporções. Claro que a pandemia expandiu isso, mas é importante também a gente tirar um pouquinho do foco só da pandemia, porque, de novo, isso já existia. Então, acho que se tem um aprendizado importante dentro deste contexto e quem quiser aprender com isso, a gente parar de ter visão só de curto prazo. O empresário, até por uma questão de sobrevivência, isso é muito forte no nosso país, ele tem uma visão de sobrevivência de curto prazo. Mas você tem que ter na tua agenda, nos teus planos, nos seus projetos, algumas estratégias que te sustentem no médio e no longo prazo. Porque quando vem isso, se você não tem, você vai passar mais sufoco e alguns não conseguem nem se sustentar. Vou detalhar um pouco mais essa questão aí, né, do volátil. Mudanças vão acontecer mais rápido, cada vez mais rápido. Isso independente da pandemia. A pandemia trouxe a questão do home office, trouxe a questão da necessidade tecnológica. Imagine se nós não tivéssemos internet. Quando entrou a internet, né, há muitos anos atrás e tal, as pessoas ficavam com medo, porque isso ia tirar o trabalho, que ia tirar as suas possibilidades. Se a gente não tivesse a tecnologia, estávamos fritos. Assim, com uma situação muito mais grave do que nós temos hoje. Se tivesse o WhatsApp, né, meios de comunicação que possibilitou até fazer venda por esse tipo de meio. Então, as mudanças elas vão acontecer cada vez mais rápido. O que a gente precisa parar é ficar, quando acontecer, eu faço alguma coisa. Não, o que eu posso fazer sempre no meu negócio para ele ir se diferenciando e inovando. Para que dentro dessa volatilidade, essa mudança, ele esteja mais preparado. E isso eu falo com vocês até em termos de líderes. E não tenho muito medo de falar isso, eu fui líder durante 22 anos e hoje, trabalhando com líderes, eu nunca vi tantos líderes despreparados para as realidades, para a mudança, para tudo que está acontecendo. A resistência, a dificuldade, a forma de lidar. As pessoas mudaram. Não adianta. Porque na minha época era assim, porque na minha época... Ok, mas as coisas mudaram. Essa geração, esses profissionais que estão agora no mercado e cada vez entrando, é outra dinâmica de gestão, é outra dinâmica de liderança,
para que você realmente extraia o melhor. Home office é outro tipo de gestão também. Então, se as mudanças vão acontecer cada vez mais rápido, eu preciso me inovar um pouquinho todo dia. E não estou falando de inovação ainda tecnológica. A maior inovação tem que começar na nossa cabeça. Eu vejo empresários, empresas, às vezes, muito preocupados com a inovação tecnológica, mas a inovação tem que começar pelos líderes, pelos gestores, independente do tamanho da empresa, né? Eu estar preparado para essas mudanças. Por quê? Porque independente de você controlar ou não, elas vão acontecer. A outra questão é da incerteza. Isso parece óbvio, mas inconscientemente a gente luta um pouco com relação à incerteza, né? Ah, vou esperar isso acontecer. Então, não existe garantia de nada. E isso é tanto para grandes empresas quanto para pequenas empresas. Quantas grandes empresas nós vimos aí cair no longo do tempo? E não estou falando da época da pandemia, muito antes, né? Da minha época, Mesbla, tem uma série de outras aí, gigantes. Por quê? Porque não sabiam lidar com a incerteza ali e olhando para aquilo naquele momento que estava ali. Tudo pode mudar, inclusive cenários considerados garantidos. Tem uma coisa boa que eu falo aí, que é o quê? Se tudo pode mudar, o bom passa, mas o ruim passa também. Na pandemia aqui é o que a questão da resiliência, né? Se tudo muda, o bom passa, mas a coisa ruim também vai passar. Então, o quanto você está se preparando para esse novo normal que o pessoal chama aí, né? Que realmente mudou. As coisas estão mudando. O terceiro ponto é a complexidade, que eu já falei, tudo é sistêmico e uma peça nesse jogo de xadrez pode alterar toda a realidade. E realmente você não vai controlar. Isso eu dei um exemplo bem simples. Eu não sei se alguém aqui aí na sala já passou por isso, mas eu já passei, não como empreendedora, mas na época trabalhando como executiva, de você contar com alguém do teu time, alguém que era importante para você, você tinha projetos e tal, e de repente a pessoa teve uma outra possibilidade, ou adoeceu, ou aconteceu alguma coisa, e a pessoa foi embora. E aquela peça era uma peça-chave. Tanto que uma coisa que eu falo é que isso que falar, ninguém é insubstituível. A tarefa não é insubstituível. As pessoas, eu não acredito que as pessoas são substituíveis. Cada um tem o teu potencial, a tua contribuição ali. Então, isso olhando para pessoas. Imagine nesta complexidade outras questões, né, como a que nós estamos passando, ou uma questão econômica, uma questão política, ou mesmo a questão do teu mercado, o mercado que você está inserido nele, que ele pode ser afetado por algum assunto. E falando de ambiguidade, que isso também eu acho muito bom, apesar da dificuldade, às vezes, da gente entender, de aceitar. Mas se o mundo é ambíguo, então mesmo nos cenários mais críticos, eu posso fazer alguma coisa a respeito. E tiveram pessoas que se reinventaram na crise, até porque a gente aprende muito mais nas dificuldades e nas dores do que na facilidade. Isso é muito do humano. Então, assim, a ambiguidade possibilita a gente a criar a partir dos fatos. Eu não posso mudar os fatos. Vocês, ninguém vai conseguir mudar a coronavírus, a pandemia, os seus reflexos, a eleição dos Estados Unidos, a eleição daqui,
a eleição daqui a gente ainda consegue votando, né? Mas tem uma série de coisas acontecendo no mundo que nem sempre a gente tem intervenção. E aí, dentro dessa ambiguidade, eu preciso fazer a pergunta o que eu posso fazer de diferente dentro deste contexto, dentro deste cenário? Essa é uma pergunta que eu faço sendo uma microempresária, mas eu faço para mim, fazia quando eu era executiva também, que nos momentos mais difíceis o que eu posso fazer de diferente que eu ainda não fiz. Porque se você quer um resultado diferente, não vai ser fazendo a mesma coisa. Todo mundo ouve isso, né? Parece óbvio, mas nem sempre praticamos. Se você está batendo na parede, se mesmo com muito esforço as coisas não estão modificando, tem algo que você não está percebendo, além da crise. E aí aquela pergunta, o que eu posso fazer de diferente que eu ainda não fiz? O que eu posso fazer de diferente que eu não estou percebendo? E uma outra linha, quando eu não estou percebendo, é buscar feedback, rede de relacionamento, trocar com pessoas que já passaram por aquilo que você está passando. Porque, às vezes, isso acontece muito com o empresário, o micro, pequeno empresário, ele fica lutando em mar aberto sozinho. Então, vá buscar ajuda, troca com pessoas, porque, às vezes, você não está percebendo um caminho, mas tem um amigo seu, um outro empresário, que vai te dar uma sacada, vai te dar alguma luz. Porque é preciso, dentro dessa ambiguidade, eu criar coisas diferentes, já que alguns, mesmo numa crise, têm sucesso e outros as suas dificuldades. E a gente, nessa parte mais conceitual, está quase terminando, mas eu queria falar algo com vocês, né? O que fazer, então, dentro dessa história toda? Visão e comportamento estratégico para mudar, inovar e crescer. E é comportamento mesmo, isso não é balela. Comportamento, porque a tua empresa, o teu negócio é reflexo de quem você é, de como você pensa. Por quê? Porque como você pensa, como você é, reflete nas suas escolhas. As suas escolhas diárias, enquanto empresário, definem as ações que estão sendo feitas dentro da empresa. E as ações geram o quê? Resultado. Então, se eu quero mudar o meu negócio, se eu quero que o meu negócio prospere mais, se eu quero que o meu negócio fature, eu preciso ampliar a minha visão, o meu comportamento, a minha forma de relacionamento, as minhas estratégias, sem começar do empreendedor, e aí ele vai influenciando toda essa cadeia de valor dentro de uma empresa. Por isso, é muito importante a gente se rever neste contexto. Eu não estou falando aqui de processo terapêutico, não, nada contra terapia, mas eu estou falando de se rever enquanto empresário, porque vocês são seres humanos, são pessoas. E essas pessoas pensam, têm valores, têm um sistema de coisas que acreditam. Tudo isso te leva à tomada de decisão diária e as escolhas. E essas escolhas, de novo, vão refletir nas pessoas, nas ações e nos resultados. E refletindo sobre isso, né, as oportunidades acontecem para quem se prepara. No mundo VUCA, quem se prepara sai na frente. Algo muito, muito importante, assim, que eu aprendi na minha jornada, e eu gosto de compartilhar com as pessoas, é olhar a crise como um campo de possibilidades. E isso exige sair do desespero e da urgência e ir para a observação. Você precisa ter algum tempo, nem que seja de madrugada, mas algum tempo para observar o seu mercado,
observar como esse sistema está se comportando, porque ali existe um campo de possibilidades. As oportunidades, poucas vêm até a gente, a maioria são criadas. E elas só são criadas quando você está com o teu olhar aberto para este campo das possibilidades dentro do mercado que você atua. Então, é sair um pouco do desespero, ou da urgência, ou do sair atirando para tudo quanto é lado e olhar para o mercado no qual você atua aí. Com certeza tem possibilidades. Da possibilidade, você cria as oportunidades. E tem 3 passos iniciais. Eu vou mandar esse material, tá, Lê? Se você quiser distribuir depois para o pessoal, o PDF. Com certeza. 3 perguntas que eu estou deixando aqui como mentoria, vamos dizer assim, que eu faço muito com os meus clientes, né? E essas perguntas não são para responder agora, mas é para vocês fazerem uma autoavaliação como empresários. O que preciso transformar em mim e depois no meu negócio para atingir o objetivo que eu quero? Defina o objetivo. Eu quero aumentar meu faturamento, ou não quero aumentar, eu quero voltar ao que eu era antes. Defina um objetivo claro. Aproveita que a gente está aí na virada do ano, já defina aonde você quer chegar em 2021. Independente de pandemia, acredita lá no teu objetivo. E aí você vai fazer essa pergunta. O que eu preciso transformar em mim enquanto empreendedor e depois no meu negócio? Pergunta 2. Quais as estratégias preciso definir para me ajudar ou que vão me ajudar? Quais as estratégias? O que é estratégia, né? Parece um negócio, as pessoas falam de estratégia. Eu entendo estratégia como caminho. É caminho de onde você está para um destino que você quer. Isso é estratégia. Estratégia é o que eu preciso fazer para sair do estágio que eu estou para um destino que eu quero estar. Ponto. Isso é estratégia. E não definam muitas estratégias, tá? Porque isso tira o foco. É muito comum no empreendedorismo a gente... durante muito tempo eu não olhei para as minhas estratégias, aí eu faço uma lista de 20. Não vai fazer. A minha sugestão é que você foque em 3, 5 no máximo. Mas comece com 3. E aí você coloca energia naquilo, foco e faz acontecer. E uma pergunta é, porque às vezes a gente planeja, mas não dá o primeiro passo. Qual o primeiro passo que eu posso dar hoje? Às vezes é pegar o telefone e ligar para alguém que pode te ajudar que você não ligou. Sabe, aquele parceiro ou aquele teu amigo que já passou por essa situação, ou teu contador. Às vezes é pegar o telefone e pedir, olha, eu estou precisando de ajuda, qual o primeiro passo? Ou é fazer um curso, ou é ler um livro, ou não sei, algum primeiro passo que você pode fazer para mudar a tua realidade. E para a gente encerrar, né, para não tomar muito tempo aqui dentro do cronograma, eu deixo uma reflexão, não gosto de falar frase, mas uma reflexão para vocês. O sempre foi assim não funciona no mundo VUCA. Às vezes as empresas falam isso, né? Mas sempre foi assim, inclusive os colaboradores gostam. Não, eu não vou fazer diferente, porque sempre foi assim, sempre funcionou assim. O sempre foi assim não funciona no mundo VUCA. Mudar e inovar é preciso. Comece por cada um de vocês. Tá? Obrigada. Vou deixar aqui as minhas redes sociais, meu LinkedIn é Dirlene Costa. Eu tenho um canal no YouTube, meu Facebook, e eu sou mais ativa no Instagram e no LinkedIn. Tá? No Instagram é Dirlene M. Costa aí também. E mais uma vez agradecer a presença de vocês por me ouvir aí e o Alexandre pelo convite. Estou à disposição para perguntas, comentários, debates. Fiquem à vontade. Deixa eu tirar o share aqui. Oi, Dirlene, obrigado aí mais uma vez aí pelas dicas, sempre muito objetiva
mais na ferida, né? Eu acho assim, é bem bacana falar em mudança, né? E aproveitamento de olhar a crise e tentar enxergar oportunidades, né? Porque eu acho que essa pandemia provocou muito isso na gente, né? Tem uma pessoa que uma vez me disse, né, que se você não decide, a vida decide por você, né? E a pandemia fez isso com muitas empresas, né? Várias pessoas e vários empresários e vem dizendo por aí que a gente avançou 5 anos, né? Nós tomamos medidas, às vezes em semanas e em meses, que acho que se continuasse no ritmo normal, a gente levaria anos para chegar lá. Como o próprio uso aí da tecnologia, esse tipo de evento, né, que a gente está fazendo aqui online, né, isso se multiplicou por aí, né, chegou uma hora que as pessoas nem davam conta mais de tanta live que estavam organizando por aí, mas, enfim, foram mudanças importantes, né? Falando lá do nosso caso mesmo, a gente se viu obrigado a mudar completamente nossa estrutura de tecnologia, de adaptar nosso time, as pessoas tiveram que aprender a lidar com a tecnologia, porque do dia para a noite a gente, né, deixou de poder ir lá para o escritório, trabalhar nas nossas mesas, nas nossas salas, nos nossos computadores e trabalhar todo mundo remotamente em casa e trocar o pneu com o carro andando, né? E as coisas aconteceram. E hoje, assim, falando por nós, depois vou pedir que o pessoal aí se manifeste, mas falando por nós tomamos algumas decisões e fizemos mudanças que certamente, mesmo depois que tudo isso passar, e vai passar, se Deus quiser, a gente vai voltar à normalidade, mas certas práticas que a gente tinha antes, a gente provavelmente não riscou do nosso caderno, né? A gente tem agora o tal do novo normal e a gente percebeu que algumas mudanças foram daquele tipo de por que nunca ninguém pensou nisso antes, né? E aí a necessidade fez a gente agir. Então, concordo assim, em gênero, número e grau. A gente tem que estar sempre inovando, mudando, de olho, prestando atenção nos pontos críticos e não ter resistência à mudança, né? A gente tem que estar em constante evolução. A OCF vai fazer ano que vem 50 anos, né? E isso foi uma característica que vem lá do meu pai, né? Que fundou a empresa, que sempre foi um cara de vanguarda, sempre atento a usar tecnologia de ponta, sempre achando. Eu me lembro que, no outro dia, conversando com ele, ele me disse, sei lá, uns 30 anos atrás, provavelmente, ele disse, vai chegar o dia que você vai jogar o documento dentro de uma máquina e do outro lado vai sair contabilidade. Isso hoje é realidade. Não exatamente como ele imaginava lá fisicamente, mas hoje isso já é possível com toda a tecnologia que a gente tem. E ele falou isso lá uns 30 anos atrás, né? Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela participação e está aberto aí o microfone para vocês se manifestarem, fazerem perguntas à Dirlene, colocarem suas experiências, porque é o que eu sempre digo nesses nossos encontros, né? Mais do que um tira-dúvidas, esse é um momento que a gente pode compartilhar experiências e trocar ideias aqui. Fiquem à vontade. Posso falar aí, Alexandre? Ô, Ricardo. Bom, então, assim, acho que o Alexandre está bem a par do que está acontecendo com a gente aqui, né? Acho que, quando você falou aí, quando você está em dificuldade, tu mais procurem ajuda, você pode ter certeza que o telefone dele já tocou há um mês atrás, um mês e meio atrás, aí, e na verdade foi uma solicitação minha aí que ele está tentando nos ajudar aí para ver se a gente resolve nossos problemas. Mas, assim, eu queria, na verdade, era deixar um pouco da experiência, né, do nosso segmento aqui, que a gente, não sei se vocês conhecem, mas a gente mexe com a área da saúde, né? A gente mexe com vendas de próteses ortopédicas. Na verdade, nossa atividade, infelizmente, aí durante a pandemia, foi atingida em cheio, né, porque a gente ficou proibido pela Anvisa de
fazer cirurgias eletivas durante pelo menos 4 meses. Né? Então, a gente só podia atender urgência, e mesmo assim, quase não tinha urgência porque ninguém estava na rua. Né? Então, a gente reduziu o nosso faturamento aí em 90%, 95%. Logicamente que para você conseguir repor isso aí, né, nos próximos meses, eu acredito que não vão ser nem meses, vão ser anos. Né, porque você não consegue, em 4 meses, né, dobrar o teu faturamento para compensar os 4 meses que você está parado. Você consegue aumentar 10%, 15%, 20%, porque a tua própria capacidade de atendimento não suporta dobrar o movimento em meses. Né? Então, assim, na verdade, a nossa grande dificuldade já vem até antes da pandemia. A gente já vem encontrando dificuldades financeiras. Para vocês terem uma ideia, a minha empresa era uma empresa que há 2 anos atrás era uma empresa de 60 funcionários e hoje eu tenho 12. Né? Então, na verdade, não foi só a pandemia. A pandemia só veio realmente a expor todos os problemas que eu tinha. Né? Problemas financeiros, problemas de estrutura, problemas de relacionamento, problema de vendedores que vendem e por aí vai. Né? Isso são coisas que, aí, com a ajuda do Alexandre, a gente está levantando os problemas, as dificuldades e já estamos pensando em algumas soluções. Né? Obviamente que a solução mais emergencial é a solução financeira. Né? E a gente, por ser uma empresa de médio porte, né, a gente não teve nenhuma ajuda financeira do governo nesse sentido. Só teve a questão de redução de jornada e salários, mas questão de financiamentos, empréstimos, para a gente não foi liberado absolutamente nada. Apesar do governo estar aí falando aos 4 ventos que está ajudando todas as empresas. É uma grande mentira, né? Porque eles só estão ajudando as micro e pequenas empresas, né? As EPPs. As médias empresas estão abandonadas aí no mercado, porque a gente fala com os gerentes, os caras chegam até quase dar uma risada quando a gente está pensando em pedir dinheiro, pedir empréstimo. Então, assim, realmente vai ser um grande desafio, né, para a gente em 2021. A gente conseguir fechar 2020 já vai ser um alívio. Mas já pensar em 2021 realmente vai ser um grande desafio para a gente, porque a gente precisa de resolver muitos problemas. Então, só queria passar um pouco dessas... Ricardo, obrigada pelo seu compartilhamento. Realmente, né, uma empresa dentro, ela precisa de oxigênio. Dinheiro é oxigênio. Né? De qualquer empresa, então a empresa não vai à frente. E a minha recomendação, assim, como sugestão, foca nisso, no oxigênio, não pode fechar o olhar para isso, mas você, junto com os seus sócios ou com outras pessoas, e eu acredito que vocês já estejam fazendo isso, como que vocês podem inovar para reduzir esse tempo de... O que vocês podem fazer diferente, ou uma parceria, não sei, para reduzir um pouco esse tempo de recuperação, né? Porque se eu vou pela linha tradicional, eu vou ter um X tempo, mas às vezes eu posso encontrar caminhos que me reduzam uma margem, alguma coisa, mas que eu ganhe fôlego numa escala de tempo menor. Então, assim, foco no curto prazo, porque se você não resolver o curto prazo, você não respira, fazer uma metáfora aqui, vocês não respiram, mas sem perder o olhar pelo menos do médio prazo de o que eu preciso inovar no meu modelo de negócio para enfrentar esse novo mercado, se vier outro contexto, eu lido com isso de uma forma melhor ou com menos impacto. E você falou uma coisa muito importante, que é aquilo que eu falei no início. A pandemia, ela só potencializou os problemas que já existiam. Na verdade, a pandemia me fez parar em casa para pensar nos meus problemas. Né? Só isso, né? Dava um desespero você pensar em tudo que você tinha de problema e naquele momento você não podia resolver absolutamente nada. Então, assim, obrigada, na verdade... viu?
na verdade, eu até procurei pensar em algumas soluções, né, nesse momento. A gente, até durante a pandemia, a gente conseguiu uma representação nova, que era de produtos que não eram cirúrgicos, né? Era uma tentativa da gente melhorar, né, nosso faturamento sem precisar da cirurgia. Relativamente deu um pouco certo, mas não é ainda o que sustenta a empresa, porque realmente o que sustenta a empresa é a cirurgia. Mas respondendo, de repente, um questionamento que você falou, que procurar com outro, né, um outro sócio, tal, na verdade eu não tenho sócio, na verdade sou eu sozinho. Ah, tá. Na verdade, o trabalho que eu tenho feito com o Alexandre é justamente esse, a gente tentar arrumar um sócio para que ele dê esse fôlego para a gente, para que ele dê esse respiro. Um sócio investidor, né? Exatamente, para a gente passar 2021 aí, e aí com certeza lá para 2022 a gente realmente ter uma outra característica, né? Até com a ajuda desse sócio, ou investidor, qualquer coisa do gênero. Ok, tá. Obrigada. Obrigado. Quer falar alguma coisa aí, Alexandre? Obrigado, Ricardo. De fato, a gente está aí fazendo, né? O Ricardo nos procurou, sinalizando essa dificuldade. A gente está fazendo diagnósticos, fazendo aquela matriz SWOT, né? Para tentar ver ponto forte, fraco, as oportunidades, ameaças que ele tem. E, em paralelo, como você bem colocou, Jenny, né? Essa questão do oxigênio, a gente está buscando, já estamos até conversando, né, com possíveis investidores para que não só oxigene a empresa, mas que permita, né, tocar projetos e, inclusive, viabilizar as oportunidades que a gente enxergou nas primeiras conversas que tivemos, né, fazendo a matriz SWOT lá da empresa. E foi bem bacana, porque como o Ricardo falou, né? Ele é sozinho e estava tudo dentro da caixinha lá, né? Dentro da cabeça. Então, na hora que você pega e constrói a matriz SWOT, ele começou a enxergar tudo aquilo que estava, né, na cabeça lá dele de uma forma mais organizada, mais separada. E é como se ele estivesse olhando a empresa dele do alto, né? E de organizar o pensamento, e aí isso facilita bastante priorizar as ações, né? Porque, como você falou, não adianta o desespero, né? Você tem que parar, focar e agir. Sim. E aí isso foi bem bacana nesse espaço de tempo que a gente teve junto fazendo esse trabalho de diagnóstico, e aí agora estamos focados nisso, de conseguir, a gente entende que esse é o caminho. Temos que ter um sócio investidor para oxigenar e viabilizar as oportunidades, que são excelentes oportunidades que o segmento que ele atua sinaliza daqui em diante. Ok. Mais alguém quer algum comentário, uma pergunta? Nós temos mais 5 minutinhos. Oi, Gislaine. E aí? Tudo bem? Desculpe o atraso, mas eu acho que eu peguei uma boa parte aí. Gislaine maravilhosa, só agradeço. Obrigada, Gislaine. Muito bom, e é sempre um fôlego, sabe? Eu acho interessante, a Gislaine traz umas frases que a gente já ouviu, né? Quando ela passa uma coisa diferente, fizer a mesma coisa, vai dar no mesmo lugar, né? Mas quando você fala aquilo, sabe, assim, é importante, é bem legal. A questão das estratégias, tudo isso tem que ser revisto sempre. Muito bom. E assim, para finalizar, lá na minha terra, em BH, né, eu moro aqui no Rio, mas sou mineira, e a minha mãe falava, se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, mas hoje em dia você tem que aprender a dar conselho. Então é sugestão, nem é conselho. Mas algo muito importante, tanto para lidar com esta complexidade que a gente trouxe aí dentro desse tema de mundo VUCA, e que cada vez mais o mercado vai ficar mais competitivo e etc., toda essa dinâmica,
tem um ponto focal dentro do mundo dos negócios, que antes a gente não se discutia tanto e que agora é muito importante. Que valor, eu já até falei isso em outra live aí com vocês, mas quero reafirmar isso. Que valor hoje eu entrego para o meu mercado? Qual percepção de valor que o meu mercado tem? Se você precisa inovar, você vai precisar expandir a percepção de valor do teu mercado. Se o mercado mudou, se a realidade mudou, e na maioria isso aconteceu, eu preciso olhar de novo para esse mercado e pensar. E melhor do que pensar, né? Eu preciso começar a perguntar quem consome de mim, que valor ele quer dentro, que valor teu cliente quer receber dentro dessa nova realidade. Ou aquele que nem é seu cliente, porque às vezes a gente fica pegado só em quem é o cliente. É olhar para o mercado, dentro do mercado que eu atuo. Eu tenho os meus clientes e eu tenho aqueles que não são clientes. Aquela fatia que ainda não é meu cliente, essa fatia eu preciso olhar para ela e falar: o que essas pessoas querem? O que é importante? Porque valor nada mais é do que é importante para mim, né? A gente, quando compra uma tinta para pintar uma parede, você não está comprando uma tinta, tem um valor atrás daquela tinta. Quando você compra um celular, não é o celular, é um meio de comunicação. Então, isso é valor. Então, uma forma da gente sair das crises é: eu preciso expandir o valor que eu entrego. E, às vezes, expandir no sentido de trazer novos clientes, consumidores e tal, e com essa visão do valor, né? Eu quero deixar só para a gente fechar essa pulguinha na orelha aí da gente pensar sobre valor. Eu acho que é um caminho para a inovação. E mais uma vez, obrigado. Acredito, né? Daqui 15 dias vocês estão convidados. A gente vai estar. O que eu e o Alexandre combinamos é um programa como se fosse uma mentoria online, assim, em grupo, no sentido dessa troca e de ajudá-los também. Né? Porque pode parecer piegas, mas tem aquele negócio, né? Juntos somos mais fortes. Obrigada, Alê. Não, eu que agradeço, eu agradeço a todos que participaram. E essa sua fala é até já um gancho para o nosso próximo encontro, pessoal, que vai ser daqui a 15 dias, né? Deixa eu fazer aqui, dia 25 de novembro, mesmo horário, tá? Quarta-feira, 17 horas. E o tema era líder empreendedor, e que a Dirlene vai falar para a gente sobre as competências para liderar seu mercado e as pessoas, né, que trabalham junto lá com você e que constroem teu negócio com você. São Obrigado 8 aí, pessoal. competências. Já adiantou, isso é spoiler. Já fiz spoiler. Tá bom, pessoal, muito obrigado. Muito obrigado, tá? E a gente vai mandar o para vocês lá do dia 25. Estão perguntando se vai ficar gravada. Vai ficar gravada, né, Dirlene? Depois... Deixa eu ver. Não, tá gravada. Tá gravada, eu mando pro Alexandre e aí ele pode distribuir aí para vocês, tá? Isso. Aí eu depois coloco lá nos nossos canais lá e encaminho para vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado mesmo e até o dia 25. Forte abraço a todos. Tchau. Obrigada, Alexandre, Dirlene. Tchau. 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 Eu vou encerrar.